Então chegamos a Romanos capítulo 5 e o nosso tema em Romanos 5 é em paz com Deus. Nós vamos ver que paz é essa que a Bíblia se refere. Texto base, Romanos 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos o quê? Paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5 começa mostrando que Paulo não fechou a doutrina da justificação pela graça por meio da fé. Ele não fechou, não encerrou o assunto continua. E no verso 1 ele começa falando do salário ou os efeitos da justificação. Por que usei a palavra salário? Por causa de Romanos 6, 23, que diz que o salário do pecado é a morte. É a morte. O que significa isso? O que é esse salário? Quem trabalha o faz na esperança de receber o quê? Salário. No fim da jornada receberá o quê? O resultado do seu trabalho. Então, da mesma forma, quem não foi justificado receberá o quê? O resultado dos seus pecados. Então, o salário do pecado é a morte, mas o salário da justificação é o quê? A salvação. Tá? E enquanto o homem não é justificado, Deus permanece o quê? Em guerra com ele. Romanos 8, versículo 7 diz: por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Explicando melhor, Adão peca e se torna inimigo de Deus. Todos os seres humanos descendem dele, já nascem mortos em delitos e pecados, inimigos de Deus. Eles precisam ser reconciliados. Essa reconciliação é feita mediante a expiação do sangue de Jesus. Então, expiação significa reconciliação. Aqueles aos quais receberam a graça do perdão de Deus em Cristo, quer dizer, aqueles que foram convertidos em Cristo, aqueles aos quais Deus passou o sangue, de Cristo na vida deles, eles foram justificados, declarados justos. Eles deixaram de ser inimigos de Deus e passaram a ser o quê? Amigos e filhos de Deus. Então mudou a posição. O homem nasce inimigo de Deus, escravo do pecado da carne, pendor da carne, a inclinação para a carne é inimizade contra Deus. Deus, então, por meio da doutrina da graça eletiva, escolhe esse ser humano e aplica os benefícios do sangue de Cristo na vida dele. Então ele passa da posição de inimigo para filho, herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Tá bom? Então vamos lá. Ao ser justificado, a inimizade o quê? Termina. No momento em que Deus declara esse ser humano justo, no momento em que Cristo vai à cruz e morre e Deus aplica o sangue na vida desse homem, ele deixa de ser inimigo, ele passa a ser amigo. A guerra chega ao fim. Por quê? Houve o quê? Houve uma reconciliação depois de anos de inimizade. Então, olha o que Paulo diz: todos nós éramos inimigos de Deus e fomos reconciliados com ele mediante o quê? A morte de seu filho. Quanto mais agora temos sido reconciliados, seremos salvos do quê? Por sua vida. Romanos 5,10. A ira foi o quê? Retirada. A inimizade chegou ao fim, porque fomos reconciliados com Deus por meio de Jesus. Agora, somos filhos de Deus. Paulo descreve essa nova posição usando a expressão o quê? Paz com Deus. Então, esse ser humano que era inimigo, depois de convertido, ele passa a ser amigo. Acabou a inimizade. Ele agora está em paz com Deus. E como é que é? Como é que vocês querem entender essa guerra? Como é que o homem está em guerra com Deus? É só pegar obras da carne e fruto do Espírito. Todas aquelas obras, que estão lá em Romanos 5, em Gálatas 5, a partir do verso 19, aquilo gera uma inimizade contra Deus, contra a pessoa de Deus, seu caráter, sua palavra. Esse ser humano está sempre em oposição. Depois de justificado, ele passa a viver como filho de Deus.
Então Paulo descreve uma nova posição: antes condenado, agora salvo; antes inimigo, agora filho. E aí ele diz: a morte de Cristo trouxe o quê? Reconciliação. E uma vez reconciliados, nada poderá separar-nos do amor de Deus que está em nosso Senhor. Ainda que o crente escorregue, caia, ele não fica fora da intercessão do advogado e sumo sacerdote Jesus Cristo. Irmãos, é um erro nós pensarmos que quando nós caímos, cometemos algum tipo de falha, algum tipo de pecado, Deus nos abandona e vira as costas para nós. É errado, tá? Por quê? Porque se esse ser humano é crente diferente, acabou a inimizade, não tem mais. Deus não olha mais para ele como um inimigo, como um adversário. Deus olha para ele como um filho que precisa o quê? De correção, que precisa o quê? De orientação, que precisa de direção, que precisa de cuidado, que precisa de amor, que precisa de amparo. É nesse sentido, tá? Nós já temos a boca do mundo para nos criticar, tá? Já basta a crítica dos inimigos. Deus não. Olha o que Jesus Cristo disse a Pedro: olha, Pedro, né, você falhou, mas cuida das minhas ovelhas, esquece isso aí, as coisas passam. O apóstolo Paulo nos ensina uma coisa muito interessante. Quando ele diz assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, ele está falando de toda a sua vida dentro do judaísmo. Aquilo lá passou, não tem mais sentido. Aquele homem que perseguia a igreja, da qual crentes foram mortos por causa da sua ação, passou, não é mais o novo Paulo, não é mais Saulo, é Paulo, né? Diferente. Então, o verdadeiro crente não cai da graça. Por quê? Porque ele tem sempre o que? Um advogado. Tem gente que não tem Cristo como advogado, tem gente que tem Cristo como inimigo, porque quando ele peca, ele acha que perde a salvação e Deus vira as costas para ele. Mas não, mesmo que o ser humano caia, que ele falhe, o crente nunca fica fora da intercessão. O que é intercessão? Quem sabe que eu vou pregar hoje à noite sobre isso. Pronto. Explicar para vocês quem é alguém que se coloca entre Deus e essa pessoa escolhida e amada. O que é um intercessor? No momento que eu vou interceder pelo Mazinho, eu me coloco entre Deus e ele. Eu peço a Deus em prol dele. Eu estou fazendo o meu papel de sacerdócio cristão. Tá? Então, pecados eventuais não anulam o quê? Pecados eventuais não anulam a sentença da justificação. Não anulam. Por quê? Porque os pecados são uma ação humana em direção a Deus e que eles já foram expiados em Cristo. Agora, a justificação é uma ação de Deus para o homem e nada vai poder quebrar isso aí. Então, os pecados eventuais não anulam a sentença da justificação. Onde abundar o pecado, sempre a graça vai superabundar. A graça vai ser sempre o quê? Superior. O salário do pecado não será a forma final e definitiva, de maneira nenhuma. Para quem está em Cristo, para quem foi transformado em filho de Deus, por meio da graça, justificativa pela fé. É a justificação que alimenta o quê? A esperança. E a fé de que participamos da glória futura, da vida futura. O verso 2 mostra que os efeitos da justificação não param por aí, porque uma vez feitos filhos de Deus, passamos a contar o quê? Com a assistência da graça. E essa assistência da graça inclui tanto a pessoa de Jesus quanto do Espírito Santo. Cristo roga por nós, o Espírito Santo intercede por nós. Nós não sabemos nem orar, como convém. A intercessão de Cristo nos o quê? Fortalece, e do Espírito que nos assiste nas provas e tribulações, para que a nossa fé renunde o quê? Irmãos, ainda algumas pessoas não entenderam. As pessoas olham sempre para o seu próprio nariz, sabe? É eu que tenho que fazer, viver a vida certinha e tal. Todas as vezes, quem vai me sustentar é Deus. Por quê? Porque é o nome dele que está em jogo. Se tem uma coisa que eu já falei para vocês e que eu expliquei isso na quarta-feira, lá na igreja Tabernáculo de Deus,
onde eu estou dando assistência lá, de que os irmãos acham que Deus, algumas pessoas acham que Deus está ali esfregando as mãos, torcendo para ver se as coisas vão dar certo, né? Já pensou? Deus ali preocupado, puxa vida, espero que a Mônica não pise na bola hoje, né? Espero que o Jonas não peque hoje, porque as pessoas vão criticar. Não, irmão, é o nome dele que está em jogo. Vou contar uma pequena historinha para vocês. Davi passa por toda aquela situação, adultério, assassinato e tal, e ele pensava que estava sozinho. De repente ele assiste a assistência, ele recebe a assistência do Espírito de Deus, né? E aí Davi diz assim, vai até Deus e diz: Senhor, as pessoas estão falando mal de mim, as pessoas estão julgando o meu nome. Agora, Senhor, não é o meu nome que está em jogo, é o teu nome, é o teu servo, é o teu filho. Então, irmãos, Deus vai cuidar de nós e vai usar essa nossa vida para a glória dele, não é para a nossa glória. Tem homem que pensa que é para a glória dele pessoal. O cara acha que a fidelidade, a perseverança dos santos vai trazer glória para ele. Não, gente, vai trazer glória para Deus. Por isso que Deus é quem realiza em nós tanto querer quanto fazer. Ele quem nos cuida, Ele está conosco. Nós precisamos entender essas coisas. Deus nos salvou o quê? Foi para a sua glória, não foi para a nossa glória. O pentecostalismo está completamente equivocado porque só pensa na glória do homem. Mas Deus faz todas as coisas para a sua própria glória. E se a salvação tivesse algum elemento ou participação humana, a glória seria nossa e não de Deus. Isto não é motivo de tristeza ou decepção, é o quê? Para a glória de Deus. Às vezes a gente está explicando que foi Deus quem escolheu, foi Deus quem enviou Jesus, foi Deus quem aplicou o sangue de Cristo na vida dessa pessoa, foi Deus quem concedeu fé para ela crer em Cristo, foi Deus quem concedeu o Espírito Santo que guia a vida dela e que está presente na vida dela agora, foi Deus quem colocou esse ser humano na igreja, é Deus quem está dirigindo os passos dele. Aí o cara olha assim para mim e diz: e eu não tenho nada, não? Por que eu não faço nada? Ou eu não tenho participação? O cara quer ter participação. O problema é que Deus não faz as coisas para a glória do homem, Deus faz as coisas para a sua própria glória. Precisamos entender isso, né? Irmãos, quando Deus manda Ananias ir lá orar por Paulo, o Ananias fica com medo. Esse homem aí, Deus diz: vai lá, porque ele é para mim o quê? Nós temos duas versões. Uma versão vai dizer que ele é um vaso escolhido, a outra versão vai dizer que ele é um instrumento. Pergunta: vaso se forma sozinho? Não. Segundo, instrumento toca sozinho? Não. Irmãos, nós somos vasos, foi Deus quem nos moldou e está nos moldando para a sua glória. Nós somos um instrumento nas mãos de Deus. Deus é quem realiza todas as coisas em nós. E isso não é motivo para nós nos entristecermos, é motivo para nós glorificarmos a Deus. O verso 1 vai dizer para nós, olha só: paz com Deus não é o quê? Um sentimento subjetivo de sossego por algo que eu fiz. Presta atenção. Tem gente que pensa assim: olha, eu sou crente porque eu aceitei Jesus e agora eu estou tranquilo. A paz não é um sentimento subjetivo de algo que eu fiz. Essa paz é algo que vem do sangue de Cristo, que Deus pega lá, o sangue de Cristo, aplicou sobre as nossas vidas, aí Ele nos declara justo. No estudo passado, é como se nós não tivéssemos pecado diante dele, não tem nada, está tranquilo. E aí Deus pega todas as nossas coisas erradas, Ele joga para onde? Acabou, Ele esqueceu. Deus não vai ficar que nem alguns seres humanos desenterrando defunto, né? Trazendo essas coisas, jogando na cara. Tem gente que não pode ter uma discussão com quem fez algo errado para ele, que ele joga na cara. Deus não faz isso. Então deixa, esquece, acabou, a vida continua. Esse sentimento de paz é que não há culpa diante de Deus. Eu não tenho nenhuma culpa diante de Deus, porque os meus pecados foram expiados em Cristo e houve uma reconciliação. Deus não me trata mais como um ser humano comum, como um homem natural. Deus agora me trata como um homem espiritual. E o que é um homem espiritual? Um homem habitado pelo Espírito Santo. Passa. Então,
essa paz que Paulo fala é um estado de paz, oriundo de uma o quê? Reconciliação realizada pelo único mediador, que é Cristo. A inimizade entre Deus e o crente, o quê? Cessou. E o crente está definitivamente o quê? Reconciliado, definitivamente, não é algo temporal. Deus não reconcilia de manhã e briga à noite. Não, acabou. Tá? Nós é que fazemos isso. Verso 2: agora temos acesso o quê? À presença de Deus pela fé. Nós não precisamos de intermediário. Aqui está uma diferença entre batistas e católicos. Os batistas, assim como Paulo, afirmam que no âmbito do sacerdócio cristão, nós temos o quê? O direito de ir a Deus por intermédio de Cristo. Enquanto os católicos afirmam que todos os santos canonizados são o quê? Intercessores e mediadores entre Deus e os homens. Qual é a diferença? O catolicismo romano ensina as pessoas a irem a São José, a Maria, a São Pedro, não é? A todos os santos canonizados. Nós não. A Bíblia ensina aí diretamente o que? A Cristo. Só há um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo homem. Nós cremos no sacerdócio cristão. Significa que todo crente pode aproximar-se de Deus, ter acesso à sala do trono real. Ainda que tenhamos sido o quê? Pecadores e rebeldes no passado, os crentes não enfrentarão o quê? O grande trono branco, não serão julgados para condenação. Nós vamos passar por uma avaliação, eu não digo nem que é julgamento, mas é uma avaliação para recebimento de galardão. Quando você vê um homem que não pode realizar o culto na igreja dele, está lá impedido, não pode hoje. Então o que ele faz? Dispensa os irmãos e vem para cá. Aí chega aqui, ele é atacado, não voltou de mal e tudo. Então tem que enfrentar isso, as tribulações na vida, mas depois nós vamos ver que as tribulações têm um sentido, tá bom? Então, esse homem que poderia ir para sua casa descansar, ele vem para cá para estar conosco, para desenvolver comunhão, para ter crescimento, para compartilhar, conhecimento também. O que ele está angariando? Ele está angariando o que? Galardão. Para que no futuro Deus vai olhar essa ação dele e vai dar uma recompensa para ele. Hebreus 6,10, alguém lembra? Deus não é injusto para ficar esquecido do nosso trabalho, nem do cuidado que evidenciamos para com os santos. Os crentes justificados se aproximam do Pai em oração. Eles são o quê? Filhos amados. O verso 3, observe a expressão nos gloriando. Os crentes podem se alegrar, se gloriar, não apenas diante da esperança futura. Tem uma esperança futura. Nós estamos aguardando o quê? A volta de Jesus, arrebatamento da igreja, para estarmos para sempre com Ele na Nova Jerusalém. Mas enquanto isso, também nós podemos nos gloriar o quê? Nas dificuldades, no mundo presente. As tribulações, elas são o quê? Elas são necessárias, porque é necessário suportar essas coisas. Elas produzem o quê? Perseverança, que é uma atitude o quê? De firmeza e persistência. Não vou desistir, não desisto fácil. É aquela expressão de Jacó, se agarra lá e diz: eu não te deixarei, enquanto não me abençoares. Humanamente falando, eu não te deixarei enquanto não encerrar o meu trabalho aqui. Perseverança vai gerar o quê? Então, essa persistência, essa firmeza, essa constância vai gerar o quê? Paciência. Significa que o crente vai o quê? Resistir o dia mal. Observem que tem alguns crentes que se desesperam. Quando o negócio vem, você vê ele desesperado, gritando, blasfemando. Mas a perseverança vai gerar essa paciência. Resistir o dia mal. Provações, tentações e tribulações geram o quê? Resistência. Quando a fé é exercitada, ela produz o quê? Experiência. E a experiência gera o quê? Esperança. Tem uma razão. Ninguém passa por nenhum problema por acaso. A paciência desenvolve o quê? O caráter, a qualidade de ser aprovado.
O crente suporta a tribulação e Deus o molda para que ele desenvolva o quê? Qualidades e virtudes que o fortaleçam. Fortalecido, o crente tem um relacionamento mais íntimo e mais sólido com Deus. Tudo isso tem uma razão, é para nós nos aproximarmos mais firmes, mais constantes, perseverantes, mais sábios, mais experientes e mais esperançosos, convictos do nosso futuro, né? Eu costumo dizer, o verdadeiro crente sabe de onde veio, o que veio fazer aqui e para onde vai. A palavra e as promessas divinas ganham cada vez mais o quê? Sentido e confiança. Quanto mais eu me aproximo do Senhor, quanto mais eu me aproximo dessa palavra, mais eu vou ganhando confiança nela. Passa. O verso 5 diz: o crente não será o quê? Envergonhado. Não será o quê? Humilhado por causa da sua esperança. A razão de tamanha confiança é que Jesus o quê? Morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Irmãos, vocês imaginem o sujeito pudesse perder a salvação, o crente pudesse perder a salvação, e aí no momento do julgamento ele está cabisbaixo lá, e aí, né, Jesus vai olhar para ele, o que foi? Ele disse: não, acreditei num amor que não me salvou. Me disseram que o Senhor amava todos os homens. Como é que o Senhor me ama e agora o Senhor vai me jogar no inferno? Então tem gente que está seguro numa falsa esperança, tá? E não é bem assim. Se nós pudéssemos perder a nossa salvação, isso seria uma humilhação para Deus. Como é que Deus ama um homem? Como é que Cristo derrama o seu sangue por ele e no final ele se perde? Tá? Isso seria frustrante para a pessoa de Deus. É por isso que os verdadeiros crentes estão nas mãos de Deus. De lá ninguém arrebata, ninguém cai. Para quê? Para que o inimigo não diga: olha, tem quantos aí que você disse para eles que estavam salvos e que estão perdidos? O inimigo poderia jogar isso na cara de Deus e Deus seria envergonhado, mas não. Por isso que Jesus diz lá em João 17, oração sacerdotal: de todos os que me deste, nenhum deles eu perdi, nenhum, tá? Exceto Judas, o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. E por que Jesus Cristo diz isso? Porque lá em João capítulo 6 ele diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E esse ao qual Deus traz, de maneira nenhuma é o que? Lanço fora, de maneira nenhuma. Tem pecado, não tem fragilidade, não tem falta de fé, de maneira nenhuma. Acabou, tá? Paulo explica então a natureza do amor de Deus. Ele nos amou estando nós ainda o quê? Mortos, fracos nos nossos pecados. Ele nos amou primeiro. Ele não olhou para nós, para a situação em que nós estávamos. Ele olhou para nós, para o que ele faria em nós, na pessoa de Cristo. Tá? Ele nos amou não pelo que éramos, mas sim pelo que ele faria em nós. Por isso transformou o nosso ser e viver. Deus nos amou, que ele nos outorgou o perdão que estava proposto no sangue de Cristo. Muito bem. Se Deus nos amou antes da fundação do mundo, quando estávamos desamparados, quando éramos inimigos, fracos e ímpios, quanto mais agora que somos o quê? Seus filhos. Tá? As pessoas, quem prega a perda de salvação, não consegue entender isso aí. Porque tem algumas igrejas que dizem assim: olha, Deus ama você, o cara está lá no mundo, Deus ama você. Mas depois que ele entra, o cara diz: olha, não peca, se você pecar, perde a salvação. Vai virar inimigo de Deus. Então é melhor ficar lá fora. Tá? Mas com Deus não. Se Deus nos amou antes do nosso estado de pecaminosidade, quanto mais agora de reconciliados, tá? Pelo sangue de Cristo, pela sua morte, nós fomos o quê? Justificados e reconciliados. Nesse estado diante de Deus foi o quê? Mudado. O nosso estado foi mudado. Antes condenado, agora perdoado, né? Antes inimigos, agora em paz com Deus. Paulo então começa a falar sobre a salvação do poder do pecado, no capítulo 6.
6. É isso que nós vamos ver. Então, Paulo vai expor no capítulo 6 dos nossos pecados, mas ao mesmo tempo ele vai dizer que essa salvação, que é superabundante, vai resultar em nós dedicarmos os nossos membros ao serviço do Senhor. Então isso é uma coisa lógica. Se eu estava perdido lá no mundo e Deus agora me salvou, me reconciliou, eu tenho que de alguma forma prestar serviço a Ele, tá? Então, para fechar o assunto aqui, essa intenção de paz, quando Cristo é apresentado como o príncipe da paz, a maioria das igrejas faz uma visão errada. Dizem que ele veio ao mundo para trazer o quê? Paz. Isto não é verdade. Quem lê Mateus capítulo 10 vai ver que Jesus vai dizer assim: eu não vim trazer paz o quê? À terra. Eu vim trazer o quê? Espada. Então preste atenção que algumas mensagens elas estão equivocadas. Como é que Cristo veio trazer paz ao mundo se ele mesmo diz que vai trazer o quê? Espada. E ele explica ainda. Diz que vai trazer separação entre o pai e o filho. E mais, isso vai mais longe, vai entre o marido e a mulher. Então, que tipo de paz é essa? Essa paz é um estado de paz mediante o perdão com Deus. É a minha paz com Deus. Às vezes as pessoas dizem assim: não, a minha consciência está em paz com Deus, o resto não importa. Isso não é verdade. Estando em paz com Deus, essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo o meu Senhor. Corta. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque o meu Senhor me ama. Foi Ele que me amou primeiro. Irmão, nós temos o hábito de pegar coisa do homem para Deus. Faz o contrário, pega de Deus, pronto. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque Ele me ama, é porque Ele me quer bem, é porque Ele me escolheu antes da fundação do mundo. Ele enviou Jesus para morrer por mim, Ele me declarou justo, Ele me deu o seu Espírito Santo para que me habite, Ele dirige meus passos, Ele me sustenta. Toda honra e toda glória merece ser dada a quem? A Ele. Então essa paz que eu sinto em minha alma não é porque as coisas estão bem, mas é porque Deus derramou no meu coração esse amor. Então eu posso dizer que eu amo. Mas se eu amo, foi porque Ele me amou o quê? Primeiro. Ele fez tudo primeiro. Portanto, toda honra e toda glória seja dada a Deus. Paulo diz: justificados. Então, uma vez declarado justo, uma vez reconciliado, é que precisa entender. Lá no Antigo Testamento, o que o sacerdote fazia? Ele sacrificava o animal, ele pegava o sangue e ele aplicava sobre o propiciatório, que era a tampa da arca. Aquilo simbolizava o perdão para o povo, estava lá fora. E eu fiz uma pergunta na quarta-feira passada lá na igreja para os irmãos assim: Deus tirou Israel do Egito e levou para o deserto, e lá começa já lá no Egito a instituição da Páscoa. O cordeiro foi morto lá no Egito, não foi? O sangue não foi passado no umbral das portas? Pergunta: aquele sangue daquele cordeiro que representava Jesus Cristo, que simbolizava Cristo, foi suficiente para salvar todos os homens, todos os egípcios, ou só os judeus? Só os judeus. Então eu não posso explicar que a expiação, eu não posso ensinar que a expiação é universal. A expiação ela é limitada, ela é particular, ela é direcionada à igreja. Cristo morreu apenas pela sua igreja. Quando o animal era sacrificado no deserto e que o sacerdote aplicava o sangue sobre o propiciatório, todos os povos da terra eram beneficiados ou só Israel? Só Israel. Então hoje só a igreja. Foi a igreja que Cristo amou e se entregou por ela. Então, para vocês entenderem, quando Deus sacrificou Jesus Cristo na cruz do Calvário, aquele sangue foi aplicado no propiciatório e todos os nossos pecados foram o quê? Perdoados. Deus nos declarou o quê? Justo. Se você não consegue concordar com isso, chega lá no céu, você discute com Ele. Porque Ele disse que sem derramamento do sangue não há o quê? Não há remissão. É uma lei.
assim como não pode ser mudado de que hoje às 18h30 vai começar a escurecer, e amanhã depois das 6 da manhã começa a ficar claro. Isso é uma lei, não muda para nós aqui. Todos os dias aqui nós temos dia e temos noite e temos dia. É uma lei determinada por Deus. Uma lei determinada por Deus é que sem derramamento de sangue não há o que? Remissão de pecado, mostrando que um dia o justo, o santo, viria para morrer em lugar do pecador, e que todos os pecados desses homens escolhidos seriam colocados sobre os ombros de Cristo. Cristo os leva, os crucifica na cruz com ele, mas ele ressuscita para nossa o quê? Justificação. E uma vez declarado justo, salvo. E uma vez salvo, salvo para sempre. Que Deus nos abençoe.